Olá, meu amigo, minha amiga, que bom estar com você aqui de novo. Agradeço pela sua participação, pela sua audiência, pela sua frequência em assistir esses vídeos que são produzidos para levar a você informações sobre saúde mental, saúde às vezes física, social, espiritual, baseada na ciência, mas com uma linguajar simples. Eu li um artigo esses dias que eu achei muito bom e foi escrito por um editor de uma revista na Argentina. Esse editor chama, um editor-chefe, ele chama Marcos Blanco. E, e eu achei interessante algumas ideias que ele colocou e pensei, eu vou citar algumas ideias dele, por isso que eu estou citando a fonte de algumas passagens, né, desse vídeo, e vou colocar, claro, as minhas ideias sobre o assunto e vamos conversar um pouco hoje aqui. O título do artigo que eu li e gostei é A Grande Pergunta. A Grande Pergunta. O autor cita Leon Tolstói, que foi um escritor russo que passou por uma crise existencial aos 50 anos de idade, que deixou o Tolstói à beira do suicídio. Esse autor russo, Leon Tolstói, ele aproveitou esse momento dramático para escrever uma das suas obras mais marcantes, chamada Uma Confissão, em 1882. Em seu livro, ele detalhou os medos que ele sentia, as dúvidas e esperanças que ele estava vivendo naquele momento, ao mesmo tempo em que expôs os motivos pelos quais mergulhou em uma crise de fé, quase, né, fez com que ele desse um fim à sua vida. O editor Marco Blanco, ele explica no texto dele que durante essa experiência Tolstói refletiu acerca da grande pergunta. E Tolstói então escreveu dizendo assim, eu vou ler aqui o texto: minha pergunta, aquela que aos 50 anos de idade me levou à beira do suicídio, era a mais simples que se abriga na alma de todos os homens, uma pergunta para a qual não se pode viver sem uma resposta. E continuou Tolstói dizendo: o que acontecerá com toda a minha vida? Por que eu desejo viver? Por que desejar ou fazer algo? Isso também pode ser expresso assim. Aí vem a pergunta, né, que é a grande pergunta que Tolstói levantou. Existe algum propósito em minha vida que não seja destruído pela morte inevitável que me aguarda? Isso está no livro, então, A Confissão, na página 21. Eu vou repetir a grande pergunta de Tolstói. Existe algum propósito em minha vida que não seja destruído pela morte inevitável que me aguarda? Eu acho que essa pergunta é muito importante para eu mesmo, para você, para a gente fazer a nós mesmos. Podemos usar a palavra legado no sentido de que é daquilo, né, que você deixa ao morrer e que gostaria que alguém continuasse a fazer. Então, vem algumas perguntas para a nossa reflexão inicial. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que você está fazendo? O que quero deixar para a próxima geração? O que você quer deixar? Tem um bom significado o que você vai deixar, o que eu vou deixar? Vai servir para algo útil? Vai cooperar com o alívio do sofrimento de alguém? Vai iluminar alguém, vamos dizer assim? Existe um propósito em minha vida que não seja destruído pela morte inevitável que me aguarda? Então estamos caminhando rumo à morte. Não é raro a gente se surpreender, né, com a notícia da morte de uma pessoa, às vezes jovem, que sai da vida por causa de um acidente, por exemplo. Outras vezes o indivíduo se defronta com uma doença terminal que não era diagnosticada e quando essa doença aparece, ela avança rapidamente e a pessoa morre em poucos meses. Então nós somos um ser
indo para morrer. É triste isso, não é? É até ruim pensar nisso, mas é uma realidade. Quando olhamos o cenário mundial, com enchentes, terremotos, guerras, tsunamis, incêndios monstruosos, como acontecendo aí no Chile, excesso de injustiça nos poderes públicos, tribunais corrompidos, corrupção política interminável, injustiça social, violência, queda vertiginosa dos comportamentos éticos e da boa moral, fica explícito que temos um problema grave social de nível mundial. A própria natureza geme. Os animais irracionais sofrem doenças graves. Por que esse caos no planeta? Somente a Bíblia pode explicar esse estado de coisas na sociedade. Ela diz que nos últimos dias os seres humanos seriam muito corrompidos. Vamos ver, por exemplo, um relato que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e no versículo do 1 ao 5. 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5, diz assim: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e estamos nos últimos dias da história, antes da volta de Jesus para o juízo final. Então Paulo diz, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens e mulheres, serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Esse texto está em 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5 na Bíblia, no Novo Testamento. Você percebeu essa parte final do texto de Paulo? Eu vou repetir. Ele diz então que nos últimos tempos, que estamos vivendo agora, os homens e mulheres teriam aparência de piedade, mas negando o seu poder. O que é aparência de piedade? É uma pessoa querer mostrar que é bondosa, piedosa, mas sendo só uma aparência. Ela pode falar de, por exemplo, que está sendo muito usado hoje, né, pelos poderosos desse mundo, ela pode falar de bem comum, ou então dizer que é o plano da nova ordem mundial, possivelmente a partir de 2030, você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Essa pessoa que tem aparência de piedade, ela pode ostentar uma posição de poder e bondade, mas no fundo operar com ditadura, com mão de ferro, tirando a liberdade do povo de falar, de escolher e de viver a sua fé religiosa. Nós estamos a passos largos para essa perda de liberdade. Hoje em dia, uma opinião sincera que possamos emitir, mesmo respeitando a liderança do poder, no poder, está sendo interpretada como fundamentalismo, ou fanatismo, ou extremismo, ou algum tipo de fobia, né? E com isso vem a perseguição, com julgamentos corruptos promovidos por poderes gerais em exercício, sob a direção de sociedades secretas e poder eclesiástico. Diante do tempo de angústia que estamos vivenciando na sociedade mundial e que vai piorar, precisamos buscar fortalecimento espiritual. Precisamos de força de Deus para enfrentar as perseguições que ocorrem contra os que querem seguir a verdade. Fortalecimento espiritual vem na visão cristã, né, judaico-cristã, vem pela oração sincera, espontânea, frequente, pensada e não decorada numa repetição inútil. Oração para aquisição de discernimento espiritual, sabedoria não maliciosa, força para lidar com angústia, adquirir paz interior. É a oração que vai promover isso. Se você é cristão, então a oração deve ser dirigida a Deus, o Criador do universo, em nome de Jesus Cristo, usando suas palavras, suas próprias palavras, com simplicidade e crendo que Ele, Deus, escuta a sua prece por causa da sua necessidade, por causa da sua fé e da misericórdia dele, de Deus. Orar é abrir do seu coração a Deus, como você pode fazer com um amigo, usando palavras espontâneas, não decoradas, crendo que Ele, Deus, o Criador do universo, ouve aquele que o procura com todo o coração e humildade, reconhecendo a minha, a sua fragilidade.
Então, a angústia existencial, que é, como dizem os filósofos, é decorrente da ausência direta de Deus em nosso ser. Eu não estou falando agora de angústia ou de ansiedade psicológica, de fundo psicológico, de origem psicológica, que tem que ver com conflitos emocionais na infância, na adolescência, no casamento, no trabalho, nas relações com as pessoas. Eu não estou falando agora desse tipo de angústia, de ansiedade que eu já trouxe em outros vídeos. Eu estou falando de angústia existencial, profunda do nosso ser, que vai além dessa angústia ou dessa ansiedade que produz aí crise de pânico, fobia simples, fobia social, etc. A angústia entrou na natureza humana assim que Eva e Adão pecaram no jardim do Éden, e de lá para cá, portanto, já por uns 6.000 anos, todos os seres humanos recebem por herança essa angústia existencial. Por isso, a solução para ela não está na política, não está na medicação, nem em procedimentos médicos, não está na filosofia, mas em cada um render-se ao Senhor, Deus do universo, de novo eu repito, admitindo a sua impotência de se tornar uma pessoa pura, sem defeitos de caráter. A sociedade só pode melhorar se a liderança que governa um povo se entrega ao Deus do universo para que ele implante no governante os princípios do céu, que são bondade, justiça e misericórdia. Sem isso, o que se pratica é maldade, corrupção, crueldade, perseguição. Além também, claro, né, de um monte de outras injustiças e atitudes cheias de conflitos de interesse pessoais e também de ideologias contrárias aos ensinos bíblicos. Sem Deus é isso que acontece. Quando uma pessoa se rende ao Espírito Santo, então pode fazer o bem porque o seu eu, a sua mente está submetida ao poder espiritual de Deus. Sem Deus você é dominado, eu sou dominado sem Deus pelo maligno. Voltando à pergunta do escritor Tolstói, escritor russo, a pergunta é: existe algum propósito em minha vida que não seja destruído pela morte inevitável que me aguarda? Esta pergunta tem que ver com a nossa maneira de viver. Será que a sua maneira de viver é de tal qualidade e utilidade que ao você morrer, o seu legado, ou seja, o que você fez, será uma inspiração para outros fazerem parecido e até melhor? É importante pensarmos por um momento que é provável que a ideia que temos sobre o estado dos mortos esteja relacionada com o que somos agora. Qual é a sua crença sobre o que acontece quando uma pessoa morre? Você acredita que ela tem uma alma, que a pessoa tem uma alma, o espírito que se desprende do corpo e que vai para o céu, purgatório, limbo, inferno? Ou você acredita que existe uma alma, o espírito que existe independente, né, independente do corpo, e que na morte ela pode, ela, a alma, ele, o espírito pode reencarnar em outro ser humano? O que a Bíblia fala sobre isso? Na carta de Paulo, não vamos fazer um estudo sobre isso agora, só estou colocando de passagem algumas ideias, mas na carta de Paulo aos Hebreus, do apóstolo Paulo aos Hebreus, no Novo Testamento, na Bíblia, no capítulo 9 e versículo 27, está escrito assim: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. É interessante, né? Repito, Hebreus, a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Então nós nascemos, vivemos, morremos, somos enterrados, ficamos como num sono na sepultura, e ao Jesus voltar em breve para o juízo final, ele vai ressuscitar os mortos para esse julgamento. Paulo fala também, o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e versículos 13 ao 17, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 17, ele diz assim: eu não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. A Bíblia usa a palavra dormir para a morte. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ele está falando aqui dos que morreram, né? Que para a Bíblia, como eu disse, é um sono.
E continua Paulo dizendo assim, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, repete de novo, em Jesus morrem, né? Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos isso a vocês, continua Paulo, pois isso pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 13 ao 17. Então você veja que a Bíblia fala da morte como um sono. Tem muitas passagens, o estudo não é sobre esse assunto. A Bíblia tem muitas passagens que mostram fala da morte como um sono. Não existe nenhum lugar no texto bíblico com citações tipo, fulano de tal morreu e seu espírito foi para o céu. Ou então, fulano de tal morreu e a sua alma está vagando por aí no espaço. A Bíblia não fala que o ser humano tem um espírito ou uma alma que existe fora do corpo, independente desse corpo. A ideia de que as pessoas que faleceram estão no céu, no inferno ou algum outro lugar, não é ensino da Bíblia. A Bíblia diz que elas permanecem inconscientes até o retorno de Jesus para o julgamento final. Eu não vou fazer agora, né, como já repeti, um estudo sobre esse assunto, porque o tópico não é esse. Nós vamos seguir pensando sobre o que estamos fazendo com a nossa vida para que ela tenha significado, que ao pensarmos em nossa morte, tenhamos a serenidade de aceitá-la também e fazer o melhor agora para deixarmos um legado, um exemplo digno de ser seguido pelos outros. Para compreendermos o conceito verdadeiro de morte, o ponto de partida para os cristãos é o registro bíblico da criação da vida, uma vez que consideramos a morte uma condição inversa à vida. Interessante pensar que a vida é tanto um fenômeno como uma pessoa. A vida é a energia, né, que nos mantém vivos, que a Bíblia às vezes chama de espírito, né? E a vida com V maiúsculo é uma pessoa. E Jesus Cristo, ele disse que ele é a vida. Lembra? Está lá em Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, onde ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. Então, ao consultarmos o primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, encontramos ali a fórmula do ser humano. Essa fórmula está em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz assim, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2, versículo 7, primeiro livro da Bíblia. A fórmula do ser humano é, portanto, pó da terra mais fôlego de vida igual a alma vivente. A Bíblia não diz que Deus pegou um corpo e colocou nele uma alma e quando a pessoa morre, a alma sai do corpo para algum lugar. A Bíblia diz que Deus fez uma pessoa humana composta de corpo e colocou nesse corpo o fôlego de vida, que é a energia que mantém o corpo funcionando. E assim a pessoa se tornou uma alma vivente. Essa expressão alma vivente é a mesma coisa que criatura, o ser, uma pessoa. Para a Bíblia, quando a pessoa morre, o corpo vai para a sepultura, ou é cremado, ou lançado no mar, ou carbonizado no incêndio, e aquilo que mantinha esse corpo vivo, que é a vida, fica com Deus, que é a fonte da vida. Quando no livro de Gênesis lemos que Deus juntou o pó da terra, fez um corpo humano e soprou nesse corpo o fôlego da vida, e aquele corpo passou a viver, se tornando uma alma vivente, essa expressão, eu repito, alma vivente, é o mesmo que criatura, ser, pessoa. É como se fosse assim, imagina na cidade que você mora, tem uma central elétrica, que tem a energia. Aí pelos fios da cidade, né, dos postes, chega à tua casa a energia. Você tem ali
seu disjuntor e tudo isso. Então, aí você acende a luz, a lâmpada, então se a energia está vindo da fonte, da central, então a sua lâmpada acende, sua geladeira funciona, etc. Mas vamos supor que acabe a luz, né? Por alguma razão é cortada a energia de chegar na sua casa, então a geladeira para de funcionar, a televisão não liga, a lâmpada não liga. Isso significa a morte, né? A lâmpada morreu, porque para a lâmpada estar acesa, viva, tem que ter uma energia chegando nela para ligar os filamentos. Então a central energética é Deus, Deus é a central da vida. E ele manda essa energia para o corpo e o corpo está vivo, a lâmpada está acesa. Mas quando a energia não mais vai da central elétrica para aquela ponta, né, que pode ser a geladeira, ou micro-ondas, ou a lâmpada, então essa lâmpada morre. Então é assim, a Bíblia fala sobre quando a pessoa morre, né, o corpo ele deixa de ter essa energia que é chamada de vida. Então, o texto bíblico registra também, revela que havia um plano original para a nossa existência. Nesse projeto original está incluída a possibilidade de termos uma existência eterna, mas isso não significa ter uma alma imortal. Significa que Deus pode ressuscitar a pessoa morta e reconstruir seu corpo e colocar nele novamente a vida. Para o Senhor Criador, o ser humano não é um acidente. Não estamos destinados a nascer, sofrer e depois desaparecer para sempre. Existe a possibilidade de adquirirmos a vida eterna. Jesus até disse, né? Lembra que ele falou assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele disse isso, ele disse que isso é possível porque ele é a ressurreição e a vida. Para ter a vida eterna é simples. Creia no Senhor Jesus como seu salvador pessoal, entregue sua vida a Ele cada dia, cada momento e obedeça ao que Ele ensinou nas Escrituras pela força que Ele está disposto a dar para essa obediência. A salvação, a entrar na vida eterna, é pela fé, mas ela conduz você, a fé conduz você para a obediência, por causa da gratidão ao receber o que o Salvador fez por você ao morrer na cruz, em seu lugar, em meu lugar. Outro ponto importante, como comentei, é que o nosso corpo físico foi concebido como um componente inseparável de nossa existência. De acordo com as Escrituras, cada ser humano é uma unidade indivisível. De acordo, né, quando a Bíblia fala de corpo, alma, espírito, isso funciona com uma estreita cooperação, revelando uma relação de uma intensa interdependência entre as características ou faculdades espirituais, mentais e físicas de uma pessoa. Todos os seres humanos possuem uma dimensão física, uma mental, uma social e uma espiritual. A dimensão física, o que é a parte física do ser humano? São os órgãos, os músculos, né? As artérias, as veias, os ossos. A parte mental tem que ver com os pensamentos, com os sentimentos, com as escolhas, as decisões. A área social tem que ver com os relacionamentos e a dimensão espiritual do ser humano tem que ver com a adoração, com a oração, com a busca de crescimento espiritual. Veja, por exemplo, essa fala de Maria, né, a mãe de Jesus, conforme a gente lê lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, que era um médico, no capítulo 1 e versículos 46 e 47. Inclusive, Lucas era um médico e não era judeu. Ele pesquisou muito a história de Jesus e escreveu o Evangelho de Lucas, que leva o nome dele, é inspirado por Deus, e escreveu o livro de Atos também. Então, em Lucas capítulo 1, versículos 46 e 47, tem uma fala de Maria, mãe de Jesus, e lá está escrito assim: disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas 1, 46 e 47. Quando ela fala a minha alma, né, a minha alma engrandece ao Senhor, significa a minha mente, o meu ser, o meu pensamento, o meu raciocínio. Então, ao conceber o ser humano como um todo indivisível, compreendemos que a morte não separa o corpo da alma. Em vez disso, a morte representa o fim definitivo de toda a vida. Nenhuma função sobrevive, nenhuma função vital sobrevive após a morte. É isso que a Bíblia ensina.
O sábio Salomão, e que ao viver a vida, né, ele disse que ao viver a nossa vida devemos nos lembrar do Criador e seguir a sua palavra. E no livro que ele escreveu, Eclesiastes, não é eclesiástico, é Eclesiastes, capítulo 12 e versículo 7, ele diz que devemos fazer isso antes, né? Fazer isso é pensar no Deus Criador, o que ele quer para a nossa vida, e fazer isso antes que o pó volte à terra, quer dizer, que o corpo volte à terra, como era, e que o espírito, a energia, volte para Deus, que deu essa energia para esse corpo funcionar e, portanto, viver. Isso está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Então, espírito aqui significa, como eu já falei, aquele fôlego de vida lá de Gênesis, da forma do ser humano, né? Ou seja, a energia que vem de Deus para manter o nosso corpo com vida. Seguir Deus e seus ensinos da Bíblia antes que o pó volte à terra, ou seja, antes que o corpo vá para a sepultura e antes que o espírito volte a Deus, ou seja, antes que a energia que mantinha o corpo vivo volte para Deus, o doador da vida, a fonte de energia do universo. É isso que o texto está dizendo. É importante cuidarmos da saúde de nosso corpo o melhor que pudermos. Homem e mulher cuidando de sua saúde, cada um com um tipo de corpo, no sentido de uma anatomia específica, masculina e feminina, uma fisiologia em certos órgãos que é diferente. Então, cuidar da nossa saúde. O registro bíblico claramente demonstra que a nossa anatomia está adaptada para esse projeto original de Deus. Em Gênesis 1 e versículo 27 diz que Deus criou, né, o homem e a mulher. A sociedade contemporânea de hoje, né, enxerga o corpo como um elemento maleável e adaptável que pode ser modificado para influenciar nossa vida interior. Se você percebe, o mundo diz, né, se você percebe que está envelhecendo, a tecnologia diz que não tem nenhum problema não, né? Então você tem produtos cosméticos, tem cirurgias plásticas que podem corrigir. Ou então, se você não está satisfeito com o seu sexo, o mundo diz que tem uma cirurgia de mudança de sexo ou tratamento hormonal que pode resolver isso. É uma ciência que faz isso, é verdade, mas é um grande perigo. Muitas pessoas que fizeram cirurgias de redesignação sexual, muitas dessas pessoas se arrependeram depois e aí não tinha mais jeito. Então, assim como algumas intervenções cirúrgicas não conseguem deter o processo de envelhecimento ou nos tornar imortais, mutilar o corpo também não vai alterar o projeto original da nossa sexualidade, algo que está inscrito no nosso DNA. Assim, a Bíblia afirma que uma compreensão adequada da morte, para onde estamos indo, né, nos leva a apreciar a vida. Essa valorização abrange não apenas fazer as pazes com o corpo que Deus nos concedeu como parte do projeto dele original, mas também respeitar esse projeto, cuidando do nosso corpo, fortalecendo esse corpo como uma forma de proteger e promover o nosso bem-estar integral. Viva mais perto da natureza, coma alimentos mais simples, numa dieta mais próxima da vegetariana possível, tome bastante água pura ao longo do dia, não na hora da refeição, pratique atividades físicas aeróbicas, mais perto da natureza possível, vai ser melhor, tome luz do sol, durma num ambiente escuro, silencioso e com ar renovado ao longo do dia, elimine o tabaco, não use bebidas com cafeína, evite bebidas alcoólicas. Esses são alguns procedimentos simples que vão proteger a sua saúde. Devido a vivermos num mundo marcado pelo pecado, enfrentamos sofrimento em nosso corpo, alma, espírito, ou seja, no corpo físico, na mente, na espiritualidade. No entanto, em breve, Deus eliminará a morte. O apóstolo Paulo falou disso ao dizer assim: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Isso está no Novo Testamento, na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26. 1 Coríntios 15, 26. Eu vou repetir. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Na segunda vinda de Cristo para o juízo final, que deverá acontecer em breve,
todos aqueles que vivem em conformidade com essa esperança e em comunhão com Jesus, seguindo os princípios da Bíblia através da força da graça de Jesus, terão o corpo transformado, restaurado à perfeição do projeto original. Então, nossa existência eterna não será mais prejudicada pela dor, pela doença e pela morte. Enquanto aguardamos esse momento fantástico, podemos desfrutar da vida, da realização e de bem-estar abundante, respeitando o projeto original e cuidando dele. E com consciência de que estamos fazendo coisas úteis que servirão de exemplo para outras pessoas ao morrermos. Então, para terminar, a grande pergunta que Tolstói fez, e a pergunta foi: existe algum propósito em minha vida que não seja destruído pela morte inevitável que me aguarda? Essa pergunta poderá ser respondida com um sim, porque agora, exatamente agora, eu e você estamos fazendo coisas que não serão destruídas porque são da vontade de Deus e servirão de bom exemplo e deixarão alívio, ou deixam já alívio, na vida de muitas pessoas. Siga nesse caminho. Se não está, comece a entrar nesse caminho. Vai ser muito bom para você, para as pessoas ao redor e para aquilo que você vai deixar se por acaso morrer antes da volta de Jesus. Grande abraço, até o próximo vídeo.